Muita paz e muita luz. Eu sou Aldenir e estou aqui para trazer uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança para abençoar a sua vida. Eu quero falar hoje porque essa pergunta me foi feita e eu vi um vídeo de uma pessoa trazendo uma abordagem totalmente diferente da que eu vou trazer hoje. Por que existem tantas mulheres solteiras na igreja? Gente, a gente precisa ver o primeiro aspecto. O primeiro aspecto, a mulher, ela é muito mais fácil, ela se deixa muito ser o Espírito Santo operar nela. As mulheres têm o coração mais sensível e com isso elas têm uma vontade maior de buscar a Deus. Elas têm uma vontade maior de se abrir para o espiritual. A mulher, ela geralmente é ela que vai primeiro, que se converte e leva a sua família para a igreja. E é sempre a gente bom pensar o seguinte, que existem muito mais mulheres na igreja do que homens. O homem geralmente ele tem o espírito duro, o espírito, né, o espírito de buscar, de dizer assim, eu não preciso de Deus. Eu posso resolver os problemas. O homem de verdade, ele não deixa se expressar as suas emoções. O homem, na realidade, o homem antigamente, né, as pessoas tinham essa cultura de que o homem não poderia expressar as emoções dele. Então o homem tem um coração mais duro, o coração mais fechado a Deus. As mulheres geralmente têm um coração mais aberto. E elas se convertem primeiro. E geralmente elas vão primeiro para a igreja. Outro aspecto importante é que as mulheres, elas estão mais seletivas. Por quê? Porque elas viram ou têm visto muitos casamentos fracassados. Muitos homens, infelizmente eu digo isso, né, com dor no coração, mas muitos homens não têm postura de homem cristão. Então muitas vezes ela casa-se com um homem cristão, por exemplo, né? Só que durante esse tempo o homem não demonstra os frutos do Espírito Santo. Ele não demonstra ser um homem que é temente a Deus. Ele não demonstra ser um homem que vai verdadeiramente ser o sacerdote do lar. Ser o sacerdote do lar implica dizer que ele não vai apenas proteger a sua família, mas ele também vai guardá-la em oração. Ele vai suprir as necessidades básicas. E as pessoas entendem o seguinte, porque, por exemplo, o homem ele tem que entender que ele precisa trabalhar. O homem é que traz o sustento para casa. E muitos homens não querem trabalhar. Hoje em dia os homens a maioria são preguiçosos, se você parar para pensar, o número de casas que hoje é mantida pela mulher é muito maior do que antigamente. Por quê? Porque o homem, ele deixou o seu papel de lado de provedor. Ele deixou de ser aquele que vai trazer o suprimento para casa e se tornou dependente da mulher. Eu vejo aí que existem muitos homens, e eu falo isso com dor no coração, gente. Existem muitos homens na internet que o conteúdo deles, né, eles expõem a mulher com trajes íntimos, né, praticamente sem roupa, e o conteúdo deles é expor a mulher. Ou seja, eles estão ganhando dinheiro expondo o corpo da mulher e, consequentemente, a mulher está sendo a pessoa que traz o sustento para casa de uma forma totalmente deturpada. Porque quando você quer trabalhar de forma honesta, quando você quer trabalhar de forma verdadeiramente de trazer o sustento para sua casa, você não precisa estar se expondo na internet, está expondo o seu corpo, está indo para o lado da pornografia, está indo para o lado da nudez. Existem trabalho honesto, existem trabalhos em que a pessoa estuda, se qualifica e se torna uma pessoa bem-sucedida na vida. Então, o grande problema está nos homens, ao meu ver. O homem deixou de ser o provedor, deixou de ser aquele que guarda em oração, deixou de ser aquele que dá a sua vida pela esposa, pela família. O homem, ele tem se tornado cada vez mais fraco, tem se tornado um homem que está longe daquele padrão que a Bíblia estabelece, né, do sacerdote, né, daquele homem santo. E muitas vezes o homem até tem um casamento bem estruturado, tem uma família muito bonita, mas ele deixa se levar por conta de uma mulher bonita que apareceu. Ou seja, ele não guarda em oração, ele se expõe ao pecado, porque a Bíblia diz que nós temos que fugir da tentação da carne. Nós temos que fugir. Não adianta você se achar o forte da história
e ficar, eu vou encarar uma mulher bonita, eu vou ficar de frente para ela praticamente seminua na minha frente e nada vai acontecer. Gente, nós temos desejos da carne. Os desejos são inerentes ao ser humano, mas cabe a nós reprimirmos esses desejos. Cabe a nós deixarmos os desejos da carne adormecidos. E isso só se faz através de oração, de jejum e de uma entrega totalmente a Deus. Então, o homem ele se deixou levar pelas paixões do mundo. Ele se deixou levar pela modernidade. Então, você, Aldeni, acredita que a mulher ela deve trabalhar, ela deve ajudar o seu marido? Eu acredito que sim. Mas o principal papel do homem é de supridor. Ele é o provedor da sua casa. O papel do homem não pode ser deturpado. Ele precisa trazer o alimento. Ele precisa fazer com que a sua família vista bem, que a sua família não passe necessidade, que a sua família seja bem guardada, né, esteja bem protegida. Esse é o papel do homem. Quando o homem se distancia desse papel, a família fica totalmente deturpada. A mulher pode trabalhar? Pode sim, para ajudar o esposo. Mas ela nunca deve ser a pessoa que vai suprir todo o lar, porque isso é papel do homem. Isso é papel do homem. E a maioria dos homens hoje em dia são homens preguiçosos, são homens que ficam esperando as coisas cair do céu. Então isso faz com que a mulher se desencante. A mulher olha, muitas vezes solteira na igreja, olha para o homem e o homem com 30 anos não tem uma casa própria, não trabalha, não estuda, não busca ter uma perspectiva de vida. Quer viver, eu quero viver sempre na igreja adorando a Deus, eu quero viver da obra. Nem todo mundo, gente, foi chamado para viver do evangelho. Nem todo mundo vai ter o chamado de pastor, o chamado de evangelista, o chamado de profeta, né? O chamado de pastor itinerante, de diácono. Nem todo mundo vai trabalhar na igreja. Existem outras profissões. Por exemplo, tem que existir o marceneiro, tem que existir o pedreiro, tem que existir o policial, tem que existir o professor. Não é verdade? Então hoje em dia está muito fácil estudar. Nós temos todas as vantagens do mundo para estudarmos, passarmos no concurso, ter a nossa profissão. Mas o que acontece? O homem ele escolhe pela beleza. O homem ele escolhe pela aparência. Quanto mais bonita a mulher, quanto mais jovem, melhor para ele. É isso que ele escolhe. Só que a mulher ela não escolhe por isso. A mulher ela quer um homem trabalhador. Ela quer um homem temente a Deus. Ela quer um homem ela quer um homem verdadeiramente que demonstre os frutos do Espírito Santo. Enquanto ela não vê isso, ela não vai se deixar entrar no relacionamento para sofrer. As mulheres aprenderam hoje, gente. As mulheres da igreja estão exigentes e tem que ser assim mesmo. Mulher custa caro. Quer manter uma mulher bonita, uma mulher elegante na sua casa, você precisa ter as condições. Caso contrário, não invente casar. Caso contrário, não invente entrar no relacionamento para a coitada ficar comendo mortandela, pão com ovo, ou muitas vezes não tem nada o que comer. Para você ter uma ideia, quando o homem é bom para a mulher geralmente ganha uns quilinhos, não é verdade? Por quê? Porque ela tá se alimentando bem, ela está sendo bem tratada, ela está sendo bem cuidada. A mulher, ela não se apaixona pelo homem pela aparência dele. Você vê mulheres belíssimas com homens que você olha assim, meu Deus do céu, o que essa mulher viu nesse homem? A mulher se apaixona pela maneira como ela é tratada, pela maneira como ela é conduzida, não é verdade? E os homens deixaram de ser românticos. Hoje a maioria são cavalos ignorantes, são homens mentirosos, né? Que dizem que vão ser fiéis àquela mulher, mas na verdade eles têm 2, 3, 4 fora. Onde estão os homens de verdade? Então a culpa, no meu ver, não está na mulher delas estarem solteiras. As mulheres estão certas em escolher. A culpa está no homem, que não se posiciona como homem, que não se posiciona como sacerdote, que não se posiciona como homem trabalhador, como homem que vai suprir a sua casa. Enquanto a mulher não ver esse homem como homem segundo o coração de Deus, que demonstre verdadeiramente os frutos do Espírito Santo, ela não vai entrar no relacionamento para sofrer, não é verdade? Então, a culpa das mulheres estar solteiras é dos homens que não estão exercendo o seu papel verdadeiramente de homem. Tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família. Fica com Deus, muita paz
e muita luz.